e o versículo 16. É um texto muito conhecido, sim, eu não pretendo falar nada de novo, sim, não pretendo. Porque tem algumas verdades que precisam ser ditas mais de uma vez, a fim de que elas alcancem não apenas o nosso ouvido, mas elas cheguem à nossa mente, desçam ao nosso coração e produzam algum tipo de movimento em nós. João capítulo 3, versículo 16, diz assim, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Quando lemos esse texto, em um culto como esse, onde nós estamos aqui para a glória de Deus, para louvor do nome de Deus, mas também para promover uma consciência missionária na comunidade de fé local, a gente sempre precisa pensar em algo básico e fundamental, de que missões não é algo que foi criado pelos homens na terra. Missões é uma iniciativa divina, dos céus para a terra. Por quê, pastor? Porque nós, seres humanos, somos incapazes de promover a nossa própria salvação. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, que quando o homem peca, a primeira coisa que o homem faz, quando ouve novamente a voz de Deus, não é correr para Deus, é correr de Deus. Por mais que você talvez diga assim, não, mas eu ainda não crio, eu ainda não aceitei a Jesus Cristo, mas eu oro. Sim, mas Jesus, numa certa ocasião, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Logo, todos os caminhos que você percorre, que não tenha Jesus como fundamento, é atalho. Ele te leva para qualquer lugar, para qualquer pessoa, para qualquer divindade, mas não te conduz a Jesus Cristo, ao Pai eterno, não te conduz. De fato, o cristianismo, a fé cristã, é uma fé profundamente exclusivista. Porque o nosso Jesus, ele é exclusivista. Ele veio de um tempo onde existia o judaísmo do seu tempo, existiam tantas outras religiões operando. Engraçado que Jesus não critica as religiões, Jesus não gasta tempo. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu acho que as pessoas elas são livres para acreditar no que elas querem. Mas eu também sou livre para dizer que Jesus Cristo é o único capaz de dar sentido, existência, de levar o homem para a volta com Deus. Jesus é o único capaz que pode ligar, reconectar, fazer com que o homem se volte para o Pai Celestial. Afinal de contas, o texto que nós lemos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Missões, em primeiro lugar, é sempre uma obra de entrega. Deus primeiro se entregou por nós. Deus primeiro entregou o seu melhor para nos salvar. Porque Ele sabia que nós não éramos capazes de nos salvar. Eu falei de Adão e Eva. Quando eles pecam e percebem-se que estão nus, eles tentam promover o que eu vou chamar aqui de uma autojustificação, uma autossalvação. Eles tentam salvar a si mesmo. Como? Ele diz que eles pegam algumas plantas e fazem uma espécie de roupa para esconder a nudez. E a primeira ação, quando Deus encontra com esse homem que escolheu desobedecer, a primeira ação de Deus foi o seguinte: ele falou assim, pode tirar. Isso aí que você fez para resolver o problema que você criou, não é mais você que é capaz de criar, de solucionar o problema. Você foi capaz de criar o problema, mas solucionar o problema, só eu posso. E a Bíblia diz que o Senhor então matou um animal, da pele daquele animal ele fez uma veste para Adão e Eva. Como que apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo, o Deus que se vestiu de pele humana para salvar os homens de seus pecados.
Por isso, missões, quando falamos dessa obra, falamos de um ato de entrega. Um ato de entrega de um Deus amoroso, de um Pai amoroso, de um Pai que tinha apenas um filho, mas que não poupou a vida do seu filho para resgatar toda a criação, não apenas a humanidade. A morte de Jesus na cruz não tinha por finalidade apenas restaurar o homem e a comunhão dele com Deus, não. A morte de Jesus na cruz tinha como finalidade restaurar toda a criação com o Criador, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Mas graças a Deus, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E todos aqueles que creem no seu nome, diz João, ele deu o poder e o direito de serem chamados de filhos e filhas de Deus. Missões é uma obra de amor. E o verdadeiro amor, meus irmãos, é um amor dadivoso. Um amor que não é capaz de entregar para o outro é egoísmo. Um amor que não é capaz de transbordar em direção do próximo não é amor. Um amor que não é capaz de olhar para a necessidade do próximo, se compadecer e ir ao encontro do próximo com o pouco que tem, a fim de compartilhar com ele que nada tem, isso não é amor. Não é à toa que o nosso irmão Tiago vai dizer que a verdadeira religião é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, das suas necessidades. Não existe religião cristã verdadeira que se fecha para o próximo. Quando nós nos fechamos para o próximo, nós estamos nos fechando para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele amou esse próximo que muitas das vezes nós fechamos os olhos. Ele amou este próximo que muitas das vezes nós encolhemos a mão. Ele amou esse próximo que muitas das vezes nós dizemos: fique aí, eu não tenho nada com você. Mas o Deus que nós estamos pregando, o Deus que a igreja anuncia, é o Deus que amou no seu amor. Foi um amor tão profundo que foi um amor dadivoso, um amor cúmplice, um amor que se entregou, que se aproximou, que estendeu as mãos e disse: tem um caminho de restauração para você. O Evangelho, meus irmãos, não é uma boa notícia para os homens. O Evangelho é uma boa notícia dos céus para a terra. O Evangelho é uma boa notícia de Deus para os homens. É Deus dizendo: vocês são pobres, miseráveis, pecadores. Vocês não têm condições de se salvar. Vocês estão perdidos. Mas eu, como prova do meu amor, envio meu Filho Jesus Cristo para morrer por vocês. E aqueles que creem que Ele morreu para perdoar os seus pecados e reconhecerem Ele como o seu único e suficiente Salvador e Senhor, estes têm a vida eterna. Esqueceu? Não basta apenas ter uma admiração por Jesus. Eu conheço muitas pessoas que admiram profundamente Jesus. Eu conheço pessoas de muitas religiões que são capazes de reconhecer junto comigo que Jesus era um homem espetacular. Eu conheço alguns filósofos que são capazes de dizer que Jesus tinha uma moralidade, uma filosofia de vida fantástica. Eu conheço algumas pessoas de algumas religiões que são capazes de dizer que Jesus, ele de fato era um ser evoluído. Ele estava acima da média. Usando o linguajar, o jogador do Flamengo, ele estava no outro patamar. Em uma certa ocasião, Jesus perguntou para o seu discípulo: o que o pessoal está dizendo aí de mim? Qual é a impressão que as pessoas têm de mim? Qual é a opinião que as pessoas da Judéia, de Jerusalém, de Samaria, têm a meu respeito? Pedro levanta a palavra e fala assim: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou algum profeta. Perceba, a percepção daqueles que lá estavam
vivo. Aí você vira para dentro, você não é o cara não. Porque isso que você está falando, você não descobriu porque você é inteligente. Você não descobriu porque você pesquisou, analisou. Não foi fruto da sua pesquisa, Pedro. O que você falou agora foi o Pai. Meu Pai que está no céu. Ele revelou a ti, Pedro. Um dia ele se revelou a mim. Um dia ele se revelou a você. E ele convenceu a você que ele não era apenas um homem especial. Que ele não era apenas um grande mestre, que ele não era apenas um profeta especial. Ele nos convenceu, o Espírito Santo da verdade nos convenceu de que aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que caminhou por 30 anos aqui nessa terra, aquele que foi morto, que foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia e Deus o deu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará um dia, e toda língua confessará em uma ocasião que ele não é apenas um profeta, que ele não é apenas um homem especial, que ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor das nações. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ah, meus irmãos, meu coração se alegra. O irmão Maicon contou um pouco do testemunho dele aqui. Mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei, nunca fumei, nunca fiz nada. Mas um dia o Espírito Santo me convenceu de que mesmo eu não fazendo isso, aquilo e aquilo outro, eu precisava de um Salvador para me libertar e me conduzir aos braços do Pai Celestial. O Espírito Santo me convenceu de que toda a minha justiça, tudo aquilo que eu achava que era mérito meu, para Ele era trapo de imundícia, não servia de nada. Por quê, pastor? Porque Ele me disse: todos pecaram, homens, mulheres, velhos, idosos, jovens, moços, crianças, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um sequer que não seja um pobre, miserável pecador que precise da efetiva ou da efetividade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E missões é isso, gente. Missões é dizer para todos que há esperança, que há salvação em Cristo Jesus, que há um novo recomeço, que há uma nova oportunidade, que há um propósito para essa vida. Essa vida tem um propósito maior do que você ganhar dinheiro. Essa vida tem um propósito maior do que você casar, ser feliz e ter filhos. Essa vida tem um propósito maior do que apenas construir riquezas. Essa vida tem um propósito maior do que apenas ter uma boa profissão. O propósito maior da vida é ter um encontro com o Senhor da vida. O propósito maior da vida é se encontrar com aquele que é o autor da vida. O propósito maior da vida é ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Pastor Aldecir, no começo aqui, ele falava sobre andar com Deus. Eu ando com muitas pessoas, encontro e desencontro de muitas pessoas no dia a dia. Mas nenhuma pessoa desse mundo se compara com a pessoa de Jesus Cristo. Quem anda com Jesus nunca anda sozinho, gente. Quem tem Deus como companheiro de jornada nunca está sozinho. Às vezes ele até olha para o lado e não vê ninguém, pastor Valdeci. Mas o Espírito, diz o apóstolo Paulo, testifica com o nosso Espírito. E diz assim: você não é casa abandonada, você não é José das Flores, você não é ninguém, você é filho, você é filha, você tem um pai que não te desampara, você tem um pai que não te abandona. Aleluia. E aí João vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não deu o que sobrou, gente. Ele não deu aquilo que estava sobrando, não.
o seu Filho unigênito, seja o seu único Filho. E para que Ele deu? Para tornar as suas criaturas filhos. Para tornar os seus inimigos filhos. Para tornar aqueles que estavam longe filhos. Para tornar aqueles que estavam abandonados por causa dos seus pecados filhos. Para reaproximar aqueles que estavam distantes. Que amor é esse, gente? Pergunto, que amor é esse? Que amor é esse que foi capaz de entregar o seu filho, não pelos seus amigos ou pelos seus outros filhos, não, mas pelos seus inimigos, diz Paulo. É dura essa palavra, mas Paulo diz que Deus prova o seu amor entregando o seu filho para morrer pelos seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele prova o seu amor entregando o seu filho para morrer por nós. E João aqui continua. Seu filho é para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí mais uma vez, missões. Por que missões? Porque Deus é um ser missionário. Porque Deus é alguém que olha para o outro, olha para o próximo, olha para nós e sente compaixão. E compaixão é algo que leva a gente em direção ao outro. Mas, diz aqui João, que não só isso. Ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas como crerão se não há quem pregue? Diz Paulo, escrevendo no plural. Como? Como nós poderemos falar de restauração se ninguém se aproxima? De acolhimento se ninguém abraça? De pregação se ninguém prega? Missões é algo urgente porque nós precisamos fazer algo. Ou nós nos esquecemos que se hoje estamos aqui, é porque alguém fez algo por nós. Eu não sou criado no Evangelho, eu me converti em adolescente. Muitos dos senhores que aqui estão se converteram em algum momento da vida. Por quê? Porque alguém entendeu esse texto, entendeu aquilo que o Maicon falou, e falou: "Ei, aqui, Senhor, eu vou falar para o Rafael, eu vou falar para o Edivan, eu vou falar para a Nari, eu vou falar para o Maicon, eu vou falar para eu vou anunciar, eu vou dizer para todos os meus amigos que Jesus é o Senhor, o Salvador, que Jesus pode dar sentido à vida deles, que a depressão não é a última palavra sobre eles, que a droga não vai sentenciá-los, porque em Cristo há esperança. Eu vou falar para aquele casamento que Jesus pode restaurar aquela família. Eu vou falar para todo mundo que existe um Deus dos céus que é poderoso e agindo Ele ninguém impede. Nós temos essa responsabilidade de pregar. Porque se nós não pregarmos, diz o texto, como crerão? Se não há quem envie. Então sai daqui nessa noite dizendo que eu posso fazer algo com missões. Mas eu posso não apenas ser um contribuinte financeiro. Não. Deus não precisa de patrocinadores nesse sentido. O que Deus precisa de fato são homens e mulheres que entendam que foram salvos para encontrar outras pessoas. Que foram salvos, resgatados para ir ao encontro de outras pessoas e ser um instrumento de resgate na vida delas. Você foi acolhido para acolher alguém. Você foi perdoado para perdoar alguém. Você foi amado e amada para amar alguém. Você foi, por Deus, restaurado para ser um instrumento de Deus para restaurar alguém. Você foi recuperado para ser um instrumento de recuperação de alguém. Você também é um missionário de Deus. Você também é um discípulo, fazedor de discípulo para Jesus. Você e eu, nós somos chamados para ser a igreja de Jesus. Se coloque de pé, eu vou terminar agora. E por que nós fazemos isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
Esse é amor. Mas ele também é justiça. Eu quero crer que nessa noite o Espírito Santo está gerando um despertamento espiritual nos nossos corações. Você pode fazer alguma coisa. Você pode olhar para essa pessoa e dizer para ela: nós podemos fazer algo. Você pode dizer para ela: olha, Deus conta com a gente. Isso, diga: olha, Ele perdoou você. Perdoa também. Diga: Ele amou você. Ame também. Diga: Ele restaurou você. Seja um instrumento de restauração também. Ele veio ao seu encontro. Vá ao encontro de alguém também. Ele não se esqueceu de você. Também não se esqueça de alguém. Eu quero te convidar nessa noite a você sair daqui pensando em alguém. Pensa em alguém que um dia, como você, estava perdido. Pensa, sai daqui hoje pensando: olha, eu preciso fazer algo. Eu preciso, de repente, abrir a minha casa para fazer um culto para o meu marido antes de ouvir a palavra, porque ele não vai na igreja. Eu preciso, de repente, fazer um café lá na minha casa, chamar o pastor trazer uma palavra aqui. Meu irmão, a gente está aqui para isso, está aqui para dizer que Jesus salva, cura, liberta. Sim, mas nós precisamos nos unir. Nós precisamos juntar as nossas mãos, as nossas brasas e fazer algo pelo nosso próximo. Livrai-vos! O Senhor conta conosco. Ele conta com você. Ele conta com você, meu querido. Ele conta com você, minha querida. Ei, jovens, Ele conta com vocês. Irmãs, Ele conta com vocês. Obreiros, Ele conta conosco. Igreja, o Senhor conta conosco. Será que você pode, no próximo culto, se comprometer e dizer: olha, eu vou fazer o possível e o impossível para trazer alguém? Irmão, evangelista lançou aqui o desafio domingo que vem: culto da família. Os seus, mas o que não falta hoje é família, gente, precisando do evangelho. Aquela família que mora do lado da sua casa, Jesus quer ela também. Ele quer a tua, quer, mas Ele quer a do vizinho também. Porque parece que a grama do vizinho é mais verde, mas não. Ela também tem problemas. Ela também precisa do agricultor, do Pai Celestial. Ela precisa do Espírito Santo para ser restaurada, renovada. Você quer ser esse instrumento para ti também? Então eu vou lançar um propósito aqui para todos nós. Saia daqui a partir de hoje em oração. Primeiro, pegue o nome de alguém e você vai orar por essa pessoa a semana toda. Você vai orar segunda, terça, quarta, Jesus toca no coração dele, toca no coração dela. E aí você vai mandar um WhatsApp para ela e dizer: ei, domingo vamos fazer um negócio junto. Domingo tem uma programação especial lá na igreja, vamos lá. E aí você, no outro dia, você de repente vai bater lá no portão dela e aí, ó, estou passando aqui só para dizer: domingo é a gente lá na igreja. Aí na quinta-feira você vai lá de novo. Aí vê duas coisas. Por quê? Porque vai ter momento que ela vai pensar assim: não estou nada. De repente ela fala assim: estou lá contigo. A semente foi lançada? Foi. Mas tem algumas aves de rapinas que sequestram a semente. Tem alguns terrenos pedregosos que sufocam a corrente, a semente. Mas tem semeadores aqui que estão dispostos a cavar. Tem semeadores aqui do Evangelho que estão dispostos a ir ao encontro desses. Então você vai fazer isso para a glória de Jesus. O sábio vai dizer que quem ganha almas sábio é. Então aqui existe uma comunidade de ganhadores de alma. Tem jovens ganhadores de alma, obreiros ganhadores de alma, irmãs ganhadoras de alma. Sim, feche seus olhos agora, nós vamos orar agora. No nome de Jesus, Pai eterno e Pai bendito.